Olá você, meu querido amigo aluno, olá você, minha querida amiga aluna. Estamos aqui todos juntos no portal do Silvio Sandi, focado aí no concurso da Cefim Rondônia para técnico tributário. Meu nome é João Antônio, eu vou acompanhar você na matéria de informática. Vou trazer algumas questões da FGV aqui para vocês. E assim, eu sei que você leu o edital, eu sei que você viu alguns pontos desse edital que são bem estranhos. Em primeiro lugar, o fato da informática voltar a concursos da área fiscal, voltar a concursos de Secretaria de Finanças, Secretaria da Fazenda. Isso é uma coisa que tem pego muita gente de surpresa. Mas mais do que isso, a FGV para esse concurso trouxe coisas muito especiais, que há muitos anos eu não via para concurso algum, a não ser concursos da própria área de informática. É o caso de um assunto que a gente vai ver logo logo, não nesse vídeo ainda, mas ainda nessa aula, que é a parte de conversão de bases, aritmética computacional. É um assunto que só se vê nos primeiros períodos das faculdades de informática. E você, né, postulante ao cargo de técnico tributário, vai ter que fazer na sua prova. Então, vamos comigo aqui tentar, através das questões da FGV, trazer a luz sobre esse assunto, já que essa prova você não tem, claro, só informática para se preocupar, tem que se preocupar com muitas outras matérias, mas informática está lá com 8 questões, peso 2 para você, não vai ser uma coisa que você pode deixar passar não, ok? Então, me acompanha aqui, vamos para a nossa primeira questão. Essas questões vocês receberam aí, na sua configuração padrão, a pequena roda localizada entre os botões esquerdo e direito de um mouse padrão é usada no Windows para, pelo amor de Deus, se você não souber responder essa, você pode desistir. Essa é uma questão de hardware, mas é tão básica. Você sabe que aquela rodinha que fica entre os botões do mouse, ela serve para rolagem, certo? É para fazer o que eu estou fazendo aqui, mediante arrastar essa lateral aqui, rolar a tela para cima e para baixo, certo? Então assim, funciona em alguns casos como uma espécie de terceiro botão, tá? É uma espécie de terceiro botão, mas em programas específicos. Para a maioria dos programas, e especialmente para o sistema operacional Windows, aquela rodinha entre os botões serve unicamente para rolagem, não tem muito que se preocupar com essa questão, certo? Então a gente vai descer um pouquinho aqui, vamos para a questão número 2 rapidamente, porque não vamos perder tempo com aquela ali, né? Assinale a opção que apresenta 2 dispositivos de saída de dados, cujo resultado possa ser lido por humanos sem a necessidade de outros recursos eletrônicos. Eu achei interessante o uso dessa expressão aqui, sem a necessidade de outros recursos eletrônicos. Na verdade, essa questão ela poderia ter sido resolvida sem nem você se preocupar com essa parte do enunciado, né? Você vai basicamente se preocupar com a expressão saída de dados. Dispositivos de saída. Periféricos. O que são periféricos? São equipamentos que fazem a comunicação do usuário com a máquina. Qualquer equipamento com o qual você, usuário, interaja para falar com o computador, para dar ordens ao computador ou receber resultados do computador, são chamados de periféricos ou, genericamente, dispositivos de entrada e saída. Alguns dispositivos são classificados como sendo apenas de entrada. Alguns outros são classificados como sendo apenas de saída. A pergunta quer saber aqueles que são apenas de saída. Ok? E se você já viu, já estudou, já leu, isso é um assunto muito tranquilo. A FGV, nesse caso aqui de hardware, está sendo muito tranquila perguntar isso, certo? Então a gente vai ver aqui, dispositivos de entrada e de saída. Bom, o disco óptico, os discos do tipo óptico, que são, por exemplo, o CD e o DVD, exceto aqueles discos que são os DVDs R ou os CDs R, na verdade, eles são considerados dispositivos apenas de entrada, certo? Para ser mais específico, discos não são considerados nem periféricos. O disco é uma memória, certo? Mas uma coisa é certa, o scanner que está aqui é um dispositivo apenas de entrada, faz a informação entrar no computador através da captura de imagem, certo? Ok, então já sabemos que disco nem merece ser chamado de dispositivo de entrada nem de saída, certo? Então a gente já poderia cortar aqui, porque estamos pedindo só dispositivo de saída. Mas a impressora está aqui, a impressora é sim um dispositivo de saída. Ok? Aqui nós temos a alternativa impressora e plotter. Aí você diz assim, João, tudo bem, impressora ok, mas o que é plotter? Plotter é uma impressora grande. Então uma impressora grande, que imprime em grande formato, através de desenhos de pontos, usada, por exemplo, para imprimir em vinil, usada para imprimir cartazes, usada para imprimir faixas em vinil. Portanto, essa é a nossa resposta. A partir desses dois, eu não tenho que me preocupar, na verdade, porque ó,
Disco está aqui, não pode ser. Scanner está aqui, não pode ser. A única resposta seria a letra C. E para isso, é a única que tem 2 dispositivos só de saída. Eu não preciso me preocupar com o fato de eu ler aquela parte que diz lá, sem a necessidade de outros recursos eletrônicos. Porque quando você imprime, ou quando você plota algo, porque plotar é o verbo que a gente usa, mas é imprimir do mesmo jeito, só que através de pontos. Quando você imprime algo na sua impressora jato de tinta, ou quando você plota algo, você consegue visualizá-lo no papel, sem precisar de nenhum dispositivo eletrônico, a menos que você tenha um olho biônico. Certo? Mas você olha para o dispositivo diretamente, olha para o resultado da saída diretamente, não precisa se preocupar se através de um dispositivo eletrônico qualquer. Certo? Então vamos lá. Portanto, letra C, tocou aqui nossa campainha tocou aqui, vocês ouviram, mas vamos lá. Observe a figura a seguir que ilustra o diagrama de um teclado genérico com agrupamento de teclas. Então temos vários agrupamentos de teclas aí de um teclado. Essa questão aqui foi boa e eu acho que eles não desenharam essa imagem para usar apenas em uma questão. Eles provavelmente desenharam essa imagem para ser usada em várias questões, né? Então quem sabe você vai enfrentar aí no seu concurso essa imagem sendo utilizada, né? Então aí, ó, o grupo de teclas número 2 representa teclas de número 2, são essas teclas que estão aqui. São as teclas que você sabe, se chamam da tecla F1 até a F12. São as teclas de função. Teclas de função. Letra A já está aqui, ó, escrito letra A. Eu puxei aqui o negócio, não deveria ter puxado, pronto, ó. Tá? Então vamos descer aqui. Ah, meu Deus, será que eu estraguei aqui? Não, vamos rolar aqui. Pronto, teclas de função. Nós temos aqui outras teclas, como por exemplo, nós temos aqui, toda vez que eu for usar a caneta, ele vai voltar para esse modo aqui, então não posso preocupar não, certo? Para não dar dor de cabeça aqui pra gente. Aqui nós temos as setas de direção, aqui nós temos o teclado numérico, aqui nós temos as teclas alfanuméricas, ok? Nós temos as teclas de controle aqui, ó, as chamadas teclas modificadoras, né, que são as teclas Ctrl, Alt, né, teclas do Windows. Temos as teclas de navegação no 4 aqui, digitação alfanumérica está aqui, né, digitação alfanumérica, mas a função ali das nossas teclas de função. E a numeração, que é esse teclado que fica à direita, que a gente também conhece aqui, né? Nenhuma dor de cabeça, pergunta fácil. Questão número 4, eu vou correr o seguinte. Quando eu perceber que a questão é muito simples, muito tranquila, eu vou correr porque eu sei que você já sabe. Se a questão precisar de um pouco mais de detalhamento, aí eu vou mergulhar um pouco mais no assunto, ok? Então, sem muita preocupação agora, vamos lá para o seguinte. Observe a figura a seguir que ilustra um dispositivo móvel com um cabo a ser conectado em um computador utilizado por Paulo. Quem é Paulo? Não sei, não importa, certo? Mas olha só, eu tenho um computador e um dispositivo que está sendo conectado por esse tipo de encaixe. Para transferir dados do dispositivo móvel para o computador, Paulo deve conectar o periférico usando uma porta. Pelo conector ali, né, e aquele desenho que a gente conhece muito bem, né, ó, que desenho é esse aqui? É o tridente do cão? Não, isso aqui é o conector USB, né, aquela portazinha que eu vou tentar desenhar aqui do melhor jeito possível, né, aquela porta que você conhece, que é assim, ó. Tem aquele encaixe lá e tal. Não vai andar porque estou passando de uma página para outra. Pronto. Então, esse encaixe aqui, que encaixa naquela porta que tem uma linguetinha retangular. Pronto, isso aqui é a porta USB do seu computador. Portanto, a nossa resposta já está aqui, porta USB letra D. Tá? Agora, quais são as outras? VGA e DVI são usadas para ligar monitor. Assim como o HDMI. HDMI também é usado para ligar TV. Se você quer ligar seu computador numa TV ou num monitor de vídeo, vai usar HDMI. Ethernet é a conexão para rede com fio. Certo? Então, rede com fio é chamado de Ethernet. Na verdade, o nome do conector não é esse. Ethernet é o nome da tecnologia de rede. O conector, na verdade, se chama RJ45. O RJ45 é aquele conector de acrílico, né? Parece um conector do plug americano de telefone, tem um cabo azul, e aquele conector de acrílico com 8 pinos aqui, é chamado de RJ45, liga a rede com fio, certo? Portanto, letra D é a resposta fácil, rápida. Olha só, a parte do sistema computacional que realiza as instruções, essa é a questão de número 5,
de um programa de computador executando operações básicas de aritmética, lógica, entrada e saída de dados é o. Olha só, minha preocupação aqui é apenas quanto à terceira disposição que ele falou aqui. A parte do sistema computacional que realiza instruções de um programa, acho que o verbo realizar não devia ter sido utilizado, executa as instruções do programa, certo? De computador, executando operações básicas de aritmética, lógica, aí vem um problema, certo? De entrada e saída. Eu achei esse termo entrada e saída inadequado, mas a pergunta é, qual é o dispositivo, qual é a parte de um sistema de computador que realiza instruções de um programa, que executa as instruções de um programa? Sem sombra de dúvida, é a unidade central de processamento, ou CPU, ou também chamado de processador. Okay? Processador, CPU, unidade central de processamento, são os nomes que nós damos a esse tipo de dispositivo. Impressora é um dispositivo só de saída, realiza a saída no papel. Teclado, dispositivo só de entrada, permite que o usuário comande a máquina. Monitor, dispositivo de saída, permite a saída na tela. E ali em cima o mouse, que também é um dispositivo de entrada. Ele permite controlar a setinha do mouse, como eu estou controlando aqui na frente para vocês, certo? Então, isso é, a CPU é a resposta adequada. Eu não gostei da FGV ter colocado entrada e saída, porque entrada e saída é responsabilidade dos dispositivos de entrada e saída, e não da CPU, certo? Mas, de todas as respostas possíveis, as partes que eu citei em amarelo só podem ser realizadas pela CPU, a única resposta possível é CPU, certo? Questão de número 6 diz o seguinte: a placa-mãe ou motherboard de um computador é o hardware responsável por conectar e interligar todos os componentes. Um componente que já vem instalado na placa-mãe olha, esse aqui é muito legal. Por quê? Porque nós temos o seguinte, nós temos diversos dispositivos no nosso computador que se encaixam na placa-mãe. Então, a placa-mãe, vou desenhar ela em verde aqui, a placa-mãe é uma grande placa de circuitos composta por diversos slots, diversos encaixes, onde outros dispositivos vão ser encaixados, certo? Então, vamos lá. A memória RAM. A memória RAM, ela é vendida na forma de placas, que são encaixadas a um slot, ou seja, encaixadas. Então, a memória RAM, ela é vendida em pentes, que são pequenas plaquinhas. Essas plaquinhas são encaixadas em fendas chamadas slots, ok? Então, a memória RAM não vem na placa-mãe, não vem, certo? A placa de rede também não vem na placa-mãe. Ela é uma placa. Na verdade, olha, vou deixar claro, ela pode vir. Ela hoje pode vir já na placa-mãe, certo? O que deixaria essa questão com duas respostas. Mas, no geral, aqui, já que existe uma resposta melhor, a placa de rede, ela é uma placa de expansão. Ela é uma placa de expansão que vem em caixa, que é comprada separadamente. E essa placa, eu vou chamar aqui placa de expansão, é um periférico em formato de placa, certo? Que é encaixado também num slot, numa fenda na placa-mãe, ok? Então, também é vendida por fora e encaixada na placa-mãe. Hoje, a placa de rede, ela já vem fabricada na forma de um circuito que faz parte da estrutura da placa-mãe. É normal até que a gente não encontre mais ela nesse formato. É difícil encontrá-la nesse formato, é mais fácil encontrar ela no formato de on-board, como a gente chama, dentro da própria placa-mãe, certo? Mas aqui, como não foi o caso, né, a resposta. Vamos lá, eu vou responder aqui com o processador. O processador, ele também é comprado por fora e encaixado na placa-mãe numa fenda própria. Então, a CPU ou processador, ela é encaixada numa fenda chamada socket. Okay? É uma fenda quadrada chamada socket, é onde a CPU é encaixada. O disco rígido, ou também chamado de HD, ele vai ser encaixado onde? O disco rígido, ele é um dispositivo separado, certo? Que ele é encaixado por um cabo, num conector apropriado. Ele é encaixado lá na placa-mãe por um cabo, num conector apropriado. O nome desse conector é conector SATA, certo? Ok. Sobra quem? Óbvio, a resposta, chipset. O que é chipset?
Chipset é um conjunto de circuitos que atua como a alma da placa-mãe. O chipset é uma grande central, uma espécie de estação central de trânsito. Ela controla o tráfego na placa-mãe. Então toda a placa-mãe, ela tem chipset e é o chipset que faz essa bendita funcionar. Portanto, imagina a placa-mãe como uma cidade que vão ser encaixadas várias empresas, que seriam as outras peças. Essas empresas vão trafegar informação entre elas. O centro, a central de tráfego é o chipset. Então o chipset é a central que controla todo o tráfego na placa-mãe. A resposta mais adequada é a letra C. Porém, como a placa de rede é uma placa de expansão e a maioria das placas de expansão já vem fabricada hoje na placa-mãe de uma forma que nós carinhosamente chamamos de on-board, ou seja, já vem na própria placa, então ela poderia ser a resposta também. Só que chipset, com certeza, só vem na placa-mãe. Nunca é vendido por fora. A placa de rede pode vir na placa-mãe, que é o que acontece hoje, ou pode vir vendida por fora, certo? Portanto, a resposta a mais aceitável é a letra C. Se você errasse uma dessa, a gente jogaria recurso dizendo que ela tem duas respostas, certo? Ou duas possíveis respostas, mas seria aquele famoso jus esperneandi. Seria você esperneando para a banca, certo? Olha só, questão número 7 diz o seguinte: BIOS é um programa armazenado em um chip responsável pela execução de várias tarefas durante a inicialização do computador até o carregamento do sistema operacional. Para garantir sua integridade, suas instruções são gravadas em um tipo de memória somente de leitura. É isso que mata a questão. Memória somente de leitura, denominada memória, aí nós vamos para lá, mas eu sei que você já sabe a resposta, que já leu, né? Aqui nós temos RAM, CMOS, ROM, cache ou virtual. Tudo isso aqui são termos que designam memórias, certo? A memória RAM, ela é volátil. O que significa volátil? Significa que não guarda informações sem energia elétrica. Não guarda informações sem energia. Ela perde conteúdo assim que a energia acaba. A memória RAM é a memória usada para guardar informações apenas enquanto eu estou trabalhando com essas informações. Apenas enquanto as informações estão sendo usadas. Guardar coisas para daqui a 10 dias, 20 anos, não é o trabalho da memória RAM. Bom, a memória cache também é volátil. Por quê? Porque a memória cache é um tipo de memória RAM, certo? Portanto, o que nós chamamos de memória cache é uma função que a gente vai ver numa das questões mais adiante para que serve, mas a memória cache também é um tipo de RAM, certo? Ela é fabricada na forma de memória RAM, ok? Nós temos aqui a CMOS, também é volátil, também é um tipo de memória RAM. Na verdade, toda memória que recebe a característica de ser volátil, ela necessariamente é memória RAM. Só existe volátil RAM. Perde conteúdo quando não tem energia. Quer dizer, sem energia, ela perde conteúdo. Só a memória RAM tem essa característica. RAM é a natureza da memória, como ela foi fabricada. Cache é uma função, CMOS é outra função, certo? Aí vocês dizem, eu nunca ouvi falar em CMOS, João. O que danado é CMOS? Essa é tranquila. CMOS é a memória da placa-mãe que guarda o relógio do computador. Você liga seu computador, você percebe que seu computador passou 2 dias totalmente desligado. Aí você liga o computador, o calendário está ok e o relógio está ok. Não atrasou, não adiantou, está tudo lá. Por que isso aconteceu? Porque durante o momento em que seu computador estava desligado, uma pequena bateria estava alimentando uma memória chamada CMOS. E a CMOS tem, entre outras coisas, o relógio e o calendário do computador na placa-mãe. Ok? Agora, o que mata a questão? Né? O que é que mata a questão aqui? Bom, memória somente de leitura. Memória somente de leitura, ROM. Read Only Memory. Memória somente de leitura. Letra C. Acabou. Isso matava a questão. Certo? O BIOS, esse programa, que aí pode ser perguntado, né? O nome já diz tudo, né? Esse, assim, quer dizer, o nome não diz tudo, mas isso cai muito em prova. O BIOS é um programa que vem na placa-mãe, certo? Ele é armazenado em um chip que fica onde?
na placa-mãe. Qual é a função desse chip? Ele é responsável por acordar o computador. A inicialização do computador, o ato de acordar o computador, é realizado pelo BIOS, certo? E ele atua até o Windows aparecer. Depois que o Windows aparece, o BIOS fica, vamos dizer assim, desobrigado de suas funções. A função do BIOS é fazer o computador acordar e chamar o sistema operacional, chamar o Windows para tomar conta da máquina, certo? Então, para garantir que o BIOS continue íntegro, que suas instruções fiquem sempre as mesmas, ele é gravado numa memória que não se altera, uma memória somente de leitura. Que memória é essa? Memória ROM. Na verdade, hoje, os BIOS não são escritos em memória ROM. Eles são escritos em uma variante da memória ROM, que é a memória flash, que é o mesmo tipo de memória dos pendrives. Okay? Então, o pendrive usa uma memória variante da ROM, chamada flash, ou oficialmente o nome dela é FEPROM. Certo? Essa memória, ela também mantém os dados guardados depois de desligado o computador, porque uma vez que você grava lá, não precisa de energia elétrica para manter guardado. E qual é a vantagem de gravar em flash, se a gente comparar com gravar em ROM? A vantagem é que nós podemos alterar se precisarmos. Nós podemos trocar o conteúdo ali, se precisarmos trocar por um BIOS mais avançado, um BIOS com nova versão, com algumas atualizações. Se você realmente gravou a informação do BIOS, que é um programa, se você gravou a informação dele numa memória ROM, você não pode alterar. Você não pode trocar, não pode atualizar. Porque se é uma memória ROM, ela é inalterável, ela só pode ser gravada na fábrica, o chip teria que ser substituído por outro chip com o conteúdo atualizado, certo? Memória virtual é um recurso que é usado no HD. Nós vamos explicar isso depois numa outra questão que vem por aí. Memória virtual é criada parte no HD para criar uma ilusão de que tem mais memória RAM. Portanto, resposta rápida sobre o BIOS, letra C. Tá? Questão número 8, ela diz o seguinte: RAID é uma solução computacional que permite combinar vários discos rígidos, fazendo com que o sistema operacional enxergue o conjunto de discos rígidos como se fosse uma única unidade de armazenamento, independente da quantidade de discos que você está usando. O nível de RAID, que duplica uma unidade de disco rígido, ou seja, faz uma cópia da primeira unidade para outra unidade de disco rígido, é o nível... Aí temos aqui algumas perguntas interessantes. Olha, RAID significa tabela redundante de discos independentes. Tabela redundante ou matriz redundante de discos independentes. Consiste em fazer o quê? Você compra 2 ou mais discos rígidos. Por exemplo, você compra um disco rígido de 1 tera e outro disco rígido de 1 tera. São 2 discos rígidos que você comprou. Aí você diz, João, com isso aqui eu tenho 2 tera de armazenamento, 2 terabytes. Eu sei. Se você compra 2 discos rígidos, você os liga na sua placa-mãe e você não cria uma relação de RAID, então isso aqui vai ser chamado, vamos dizer, de unidade C, e isso aqui vai ser chamado de unidade D. Serão 2 discos realmente independentes, 2 unidades independentes, ok? Aí você comprou 2 discos, ligou 2 discos no seu computador e eles vão ficar assim, independentes. Cada um é uma unidade de disco, o Windows vai reconhecer os dois como unidades diferentes. O RAID faz algo distinto aqui. Vamos lá, eu vou trocar aqui, apagar aqui. Você comprou 2 discos rígidos, certo? Você comprou 2 discos rígidos e aí você resolveu fazer uma relação de RAID entre eles. Certo? Você resolveu fazer uma relação de RAID entre eles. A primeira relação de RAID que eu chamo é o RAID 0. O RAID 0, ele faz o seguinte: na hora que você grava um arquivo, eu esqueci de mostrar isso na independência, né? Quando você grava um arquivo, vamos lá, você gravou um arquivo aqui, prova.pdf. Quando você grava o prova.pdf na unidade C, o arquivo é gravado só aqui. Certo? Então ele fica gravado aqui e o outro arquivo não tem independência. Isso sem o RAID. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar aqui. Meu Deus do céu. Bora.
Vamos ver se eu consigo desfazer a operação aqui sem andar... Mas é um negócio sério. Ele está desfazendo a operação, mas não está desfazendo aqui. Ele até está desfazendo aqui, mas está rolando a tela lá para cima. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. E vamos imaginar aqui, vamos apagar aqui melhor. Vamos apagar. Vamos imaginar sem RAID, por exemplo. Sem RAID agora. Certo? Então eu vou gravar aqui. Aqui está a unidade C, aqui está a unidade D. Certo? Aí eu vou gravar um arquivo na unidade C, vou salvar. Bom, o arquivo é salvo só na unidade C. Ele não é salvo na unidade D porque elas são completamente independentes uma da outra. Você já sabe disso, né? Vou salvar na unidade C, só salvo na unidade C. Ok. Agora vamos fazer como a coisa funcionaria com o RAID, certo? Então vamos apagar tudo aqui. Isso aqui foi na tentativa de fazer o arquivo, o exemplo com discos independentes. Aí eu tenho um disco aqui de 1 tera, um disco de 1 tera. E aí eu ligo os dois discos num controlador de RAID na placa-mãe. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que para o Windows, isso aqui, esses dois caras aqui, para o Windows, eles vão ser chamados de unidade C, por exemplo. Você... no seu Windows, enquanto estiver utilizando ele, vai enxergar só um disco. Então, é como se o Windows criasse a ilusão de que, ó, você só tem um disco. Isso é uma ilusão. Você tem dois discos ali que estão funcionando estão funcionando fingindo ser um disco só. Então, você fala assim, João, isso é burrice. Por quê? Porque eu gastei dinheiro com dois discos e só vai aparecer um. Ah, mas você vai ganhar alguma coisa, não vai? Claro. Então, imagine que esses dois discos, eles são somados. Eles são somados. Então, a sua unidade C, ela vai aparentar ter 2 terabytes. Você não comprou um disco de 2 tera, você comprou 2 de 1 e aí você somou os dois. E você aumentou a velocidade de uso. Por quê? Porque na hora que você vai gravar um arquivo, aqui está um arquivo, vamos chamar o nosso provas aí. Na hora que você manda gravar esse arquivo, metade dele é gravado num canto, a outra metade é gravada no outro disco. Leva metade do tempo para gravar o arquivo. Porque, ó, ao passo que eu tinha que gravar 100 bytes, eu lancei só 50 vezes. Por quê? Porque eu lancei para 2 discos ao mesmo tempo. Então aumenta a velocidade. O nome disso é RAID 0. RAID 0 divide o arquivo entre os discos, acelerando o processo de gravação, acelerando o processo de leitura. Porém, se um disco queimar, você perde o arquivo inteiro. Você perde o arquivo inteiro. Certo? Então não há segurança, aumenta a velocidade. O RAID 0 não dá segurança, o RAID 0 dá velocidade. Certo? Aí o que acontece? Nós temos agora uma outra forma de fazer RAID. Uma outra forma de fazer RAID. Eu vou botar aqui. Cuidado com isso, não é uma outra forma de fazer raiva, não. O RAID 0 às vezes faz raiva. Quando você perde tudo, aí você sente raiva do RAID 0. É por isso que nós vamos agora brincar com o RAID 1. E o RAID 1, ou RAID de espelhamento, eu tenho aqui um arquivo, um disco de 1 tera, eu tenho um disco de 1 tera, e aí eu vou transformar os dois discos numa coisa só. Eles vão virar, assim, ilusoriamente, a única unidade C, de 1 tera. Certo? Agora, por que 1 tera? Agora é burrice, João. Eu comprei 2 discos de 1 tera e vou ganhar de um disco de 1 tera só. Por quê? Porque o arquivo provas, ele vai ser gravado igualmente nos dois. Todo aqui e todo aqui. Ele vai ser gravado em cópia nos dois. Então, se um desses discos falhar, né, um desses discos falhou, eu tenho ainda o outro disco funcionando 100%. Eu tenho segurança, eu tenho redundância, eu tenho uma cópia perfeita. Portanto, o sistema ou o nível de RAID que faz uma cópia da primeira unidade para a outra, de modo que eu tenha segurança, redundância, é o RAID 1. O RAID 1 de todas essas alternativas é o RAID que faz a cópia. Os outros aqui, o 3, o 4 e o 5, eles são variantes do RAID 0. Variações do RAID 0. Mais seguro do que o RAID 1, melhor do que o RAID 1, é o RAID 10. O RAID 10, agora o RAID 10 ele usa 4 discos para fazer a simulação, para realizar o trabalho do que o RAID 1 faz
e do que o RAID 0 faz ao mesmo tempo, mas eu preciso de 4 discos para isso. Portanto, a resposta é a letra B, RAID 1, ok? Será que já chegamos no horário ou ainda tem mais para gravar? Já encerramos esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta.